eu vou trazer aqui talvez um lado que é esse. Mais diagnóstico, menos diagnóstico, ato falho, tá? Mais diagnóstico é o que tá acontecendo hoje, né? Mas menos diagnóstico e mais afeto. Por quê? O Alzheimer, por exemplo, né? É um quadro que, além de ser ele multifatorial, ele ele não vai ser resolvido, né, com o diagnóstico, e sim, e nem só com o papel do médico que dá o diagnóstico, mas com uma equipe multidisciplinar, tá? Então a gente precisa olhar sempre a pessoa como um todo, sempre, sempre para tudo, para qualquer diagnóstico, inclusive, tá? A pessoa como um todo. Então, nesse sentido, eu vou começar com a prevenção, né? Então, olhando como um todo, como a gente olha como um todo? Atividade física. Já tem comprovação da atividade física prevenir, né? O Alzheimer, né? Então, a gente ainda vai falar tantas questões físicas, vou falar culturais, sociais, por quê? Poluição, né? A gente pensa, poxa, com a poluição eu posso, né, desenvolver Alzheimer? Sim, a poluição, né, em locais, né, que são mais poluídos, né, aumenta a chance, né, diabetes, hipertensão, obesidade, álcool, tabagismo, e aí é uma lista, né, de que você precisa olhar para isso hoje, não quando chegar ali com os seus 65 anos e começar um quadro de esquecimento, né? Lembrando que não é todo esquecimento, mesmo com 65 anos, tá? Que vai desenvolver o Alzheimer, tá? Então, muitas pessoas, 10 a 20% dos idosos com mais de 65, têm, tá? Um nível de esquecimento, tá? Um declínio cognitivo leve, e 10 a 15% vão daí desenvolver o Alzheimer. Então, olhar esse aspecto, ver como a gente pode hoje cuidar, usar aparelho auditivo. Então, a presbiacusia vai começar a perder a audição, e a pessoa, mas eu não quero, não gosto, vai ficar. Às vezes, a pessoa um pouco mais nova, né? Poxa, colocar o aparelho, tu vai estar prevenindo o Alzheimer. Então, esse olhar integrado, ele faz muita diferença no cuidado, sabe? E a partir disso eu quero tocar nesse assunto que a gente já tocou agora sobre educação, que é sobre escolaridade, sobre conhecimento. Então, se você tem um nível de escolaridade aumentado, você faz uma reserva cognitiva. Então, continuar se capacitando, estudando, é muito importante. Então, se tem ali a oportunidade de você fazer um curso técnico, se tem a oportunidade de você fazer estudar um idioma. Se tem alguma oportunidade de você continuar estudando, faça, tá? E o pessoal fala assim, faz palavras cruzadas, né? Porque essa é uma maneira de você ativar a mente. Mas tem tantas outras maneiras de você continuar ativando a tua mente. E continuar ativando a sua mente não é obtendo informações no Instagram, obtendo informações no TikTok. Sim, você pode escutar aquilo como um momento de distração, mas entender que aquilo dali não é uma informação que a gente diz que... É porque, na verdade, tem uma separação entre o que é entretenimento, o que é infotenimento e o que é informação. Exato. Né? Eu acho que é o papel não só das redes sociais, mas o papel de muitas ferramentas de entretenimento, que elas também têm algum papel informativo, mas a gente tem que ter muito cuidado sobre isso. Mas existem canais oficiais de informação, de notícia e também de informação técnica e científica. Acho que Sim. essa é uma separação E importante. tem esse termo, né, agora, essa infobesidade, obesidade de informação, e saber, né, que algumas pessoas, tá, e não tô generalizando, né, elas acham, porque, não, eu só sigo autoajuda, eu só sigo perfis com conhecimento técnico da minha área, então elas auto se enganam achando que elas estão consumindo informações que são conhecimento, aqueles conhecimentos são super rasos. Tem até um estudo interessante que é assim, as pessoas
que ficam ali mudando de informação com essa frequência, né? Elas demoram até 23 minutos para depois voltarem uma atenção plena, estável do que elas tinham antes de começar a consumir aqueles conteúdos que vêm, que passam, que vão, né? Então, ou seja, se você tá ali, né, passando, e daqui a pouco tu tem que fazer uma atividade que precisa da tua atenção. Atualmente ela precisa desse espaço, desse tempo, tu não vai pegar da tua atenção assim, de repente, opa, já tô atento a outra coisa, né? E da mesma forma, né, eu já comentei isso, mas vou voltar a comentar. A gente percebe que esses jovens, né, que buscam informações sobre conhecimento de transtornos psíquicos, né, TDAH, e a gente pode até falar sobre o boom, né, do TDAH, do autismo, da depressão, da ansiedade. São as doenças da modernidade, né? Isso, né? Mas esses jovens que têm acesso, eles até sabem falar termos como dissociação, gatilho, né? Eles usam, mas eles não sabem se aprofundar, tá? E profissionais de saúde, tá? Que também consomem essa informação, eles passam a ter mais dificuldade de ler materiais mais aprofundados, né? Porque estão acostumados com essas mensagens curtas, essas informações curtas, né? Então, você acaba, na verdade, fadigando o seu cérebro, né? Sendo raso. Porque pro aprendizado significativo, você precisa de toda uma estrutura que não vem através dessas informações rasas, né? Precisa de tempo, precisa, né, de um olhar mais crítico. E as pessoas, muitas delas, se enganam achando que daí estão recebendo informações através dessas mídias, se mantendo capacitados ou enfim, né? Então é necessário ter um olhar bem aprofundado sobre isso. Hoje tem se falado muito, já tem alguns estudos falando sobre a população está aumentando a expectativa de vida cada vez mais. Isso, claro, tem muito a ver com todo o cuidado que se tem e com essa preparação física, esse cuidado não só com a aparência, mas também com a saúde do corpo desde jovem, para que a gente possa crescer mais saudável e envelhecer com mais saúde. Mas a gente também tem uma série de doenças que estão sendo associadas a essa correria do dia a dia. Então a senhora citou aí a depressão, acho que hoje é uma das doenças mais fortes. E eu queria falar um pouco sobre a depressão, porque eu acho que quando a gente vai envelhecendo, já tinha aquela sensação de que eu estou sendo esquecido, estou ficando meio de lado, e isso gerava para uma certa tristeza que muitas vezes era confundida com a depressão. Só que hoje existem muitas coisas que não só somatizam, mas também representam uma mudança não só no humor, não só no estado emocional, mas no corpo como um todo, que isso sim seria caracterizado como essa depressão. E as pessoas hoje estão banalizando um pouco isso, porque chega-se na internet e fala-se qualquer coisa sobre isso. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que é que hoje é considerado depressão e não como diagnosticar, porque eu acho que isso não é uma forma de fazer aqui, mas que cuidados as pessoas têm que ter para se manter longe da depressão e que cuidados se ter para tratar a depressão. Então, são 3 perguntas aí para a senhora falar um pouquinho. São perguntas muito boas, porque a gente precisa estar atento, sim, a esse tipo de sofrimento que é a depressão. Entender que tristeza não é depressão, mas entender que sim, é preciso ter um olhar atento, porque a depressão, por exemplo, né, a depressão crônica, né, ela aumenta a sua chance de ter demência, assim como a insônia crônica, né? Então é preciso ter um olhar atento, mas também se autodiagnosticar ou ter esses diagnósticos rasos também é outra, em muitos casos, iatrogenia, né?
E aí esse olhar ampliado, esse cuidado diferenciado que envolva de novo diferentes aspectos da tua vida, né? E que envolva outros profissionais, o cuidado com a alimentação, o cuidado com o sono, o cuidado com a atividade física, ele é de suma importância. Mas essa diferenciação, né, do que é tristeza e o que é depressão, ela precisa ser feita, né? Então, depressão tem todos os critérios diagnósticos que os médicos usam. O quadro se mantém mais de 2 semanas. Ele tem anedonia, que é a falta de prazer. Você não tem vontade de nada. Alguém fala pra você: ah, mas quer comer aquela comidinha que você que adora? Você fala da comidinha, você fala: ai, meu Deus, eu sempre amei essa comida. Você fala: tenho vontade. Tenho vontade de mais de nada. É aquele lugar. E de ver fulano, e de ver ciclano. Ir pra tal lugar. Você adorava ir pra praia, ou você gosta de surfar, ou gosta de dança, ou gosta de fazer tal atividade. Nada mais brilha os olhos, né? Então, sim, é preciso olhar quando isso se instaura de uma maneira que precisa de intervenção, né? E que essa intervenção não seja apenas medicamentosa, mas esteja com um olhar ampliado. O que está acontecendo na sua vida ultimamente? Como é que está o seu trabalho? E essa medicina multidisciplinar pode ajudar nisso? Mas com certeza, né? Porque assim, ah, é pensar no ser humano na sua complexidade, né? Então, não existe um CPF para o corpo e um CPF para a mente. Tá tudo conectado. E é, eu, como médica sozinha, não posso fazer nada. A gente vive em conexão com outras pessoas, né? Claro que eu posso fazer bastante coisa, mas nada no sentido de eu sozinha não resolvo tudo. Você também sozinho, você vive com outras pessoas, né? Você tem amigos, você tem família, ou se não tem, precisaria ter essa conexão, porque essa conexão é importante para nós, seres humanos. Somos seres sociais, né? Exatamente. Então, precisamos olhar ampliado. Só a medicação, ela é uma das bases de apoio, tá? Ela é uma das bases de apoio, né? Mas se você realmente quiser mudar, quiser fazer diferente, né? Procure um profissional que tenha e que faça coordenação do cuidado, um profissional que vá olhar você em toda a sua dimensão. Por exemplo, né? Eu vou te dar um exemplo de um paciente que vem na minha consulta, tá? Então, o paciente vem, ah, doutora, eu tô mais triste, tô com isso, né, aquilo, mas também olha a minha pele, tô cheia de acne, essas espinhas, né? Como eu tive uma formação integrada, né, nem todos os médicos têm, né? Eu também cuido, eu olho pra isso, calma aí, vamos tratar a tua pele também? Vamos fazer uma prescrição, acho que aqui um ácido retinol aqui cabe bem, vamos fazer um pequeno peeling na tua pele para cuidar aqui também, já vai te ajudar. Mas se, né, o profissional que tá ali que faça esse cuidado integrado, ok, então eu vou te encaminhar, mas eu quero que você volte, quero ver o que foi prescrito, eu quero coordenar tudo isso aqui. Passou no especialista X, Y, Z, passou no nutricionista, calma aí, deixa eu ver a dieta que foi proposta. Poxa, olha só, na tua dieta que tu foi proposta, ela já sugeriu uma suplementação aqui que a endócrino também passou. Tu tá usando a mesma com risco de intoxicação, tá, pode estar até piorando a tua depressão, né, o teu quadro, que seja, né? Então, assim, o que eu vejo são prescrições isoladas, né? Diferente porque a pessoa começa a ficar ruim, começa a ter depressão, a família quer ajudar e leva num, leva no outro, leva ciclano, beltrano, né? E todo aquele aparato, né, com múltiplos profissionais, mas sem uma coordenação, sem aquele olhar ampliado. Vamos ver o que foi feito aqui, aqui, acolá, vamos juntar. E você, como é que tá se sentindo? Como é que tá em casa? Como é que tá no trabalho? E os filhos, né? Não só ficar ali também no técnico, na medicação, né, na suplementação, mas esse olhar ampliado. E aí, cabe a cada pessoa também buscar e querer isso. Não quero mais uma prescrição só. Um médico que fala, você vai tomar isso e é isso e... Não, né? Eu tô buscando por algo mais, eu tô buscando por esse cuidado
que traga também mais afeto, em que eu me afete, o outro me afete, que a gente seja afetado, né, de uma forma que isso cresça e incorpore dentro de nós uma vontade de cuidado, de autonomia, tá? Então é o que eu penso assim sobre esses quadros, que quando a pessoa vem com um sintoma que é a tristeza, se a gente vai colocar ele, né, e vai diagnosticar, né, como ansiedade ou como TDAH ou como autismo. E eu já vou fazer um adendo aqui, tá? Todo sofrimento é válido, independente do diagnóstico, e você não precisa ter um papel para ter o sofrimento ser válido, para você apresentar e falar, olha, mas eu tenho isso. Não, né? E hoje em dia parece que a gente precisa validar o nosso sofrimento, que seja nossa ansiedade, porque nós temos nós todos temos um pouquinho de tudo. Nós vamos ter um pouquinho de TDAH, um pouquinho de autismo, um pouquinho da ansiedade, um pouquinho da depressão, um pouquinho de cada, às vezes um mais do que, né? Eu Mas falo tudo a gente tem um ali. pouquinho de tudo para dizer que a partir, óbvio que eu vou chegar no diagnóstico, a partir de, eu falo traços, né? Porque tantos traços, a gente fala, não, fechou o diagnóstico, né? Mas as pessoas pegam alguns traços, né? Alguns traços do aspecto autista, alguns traços da ansiedade, da depressão, e falam, olha, eu tenho esse traço, eu sou aquilo, acolá, né? E muitas vezes para validar o sofrimento dela, para validar, para dizer, poxa, eu não tô bem, ela precisa poder usar disso para se aceitar também e para que os outros aceitem. Tá? Olha, o papo tá ótimo, a gente já tá se encaminhando pro final, mas antes da gente terminar, eu acho que esse bate-papo está sendo acompanhado pela internet, que é um local onde a gente já trouxe algumas críticas aqui de como a informação Verdade. chega, mas a gente está também nesse canal. E aí eu queria fazer, vou usar um mote da própria internet, que é a viralização. E aí eu vou fazer uma pergunta mais polêmica para viralizar mesmo, para você em casa aí fazer o seu corte, pegar esse trecho, tira do contexto, não tem problema não. A doutora Nerai com certeza depois vai te explicar e vai mostrar tudo bem direitinho. Mas qual é o papel hoje da popularização das séries médicas para esse processo de autodiagnóstico? Séries como House, como Grey's Anatomy, como The Good Doctor, elas trazem um conhecimento científico, mas elas popularizam essa visão da medicina de uma forma que parece ser fácil para todo mundo e às vezes parece até ser um golpe de sorte ou uma coisa que vem dos céus ali e faz esse diagnóstico aparecer. Então, eu sei que a pergunta é polêmica, mas para encerrar, eu queria uma frase polêmica também para a gente poder ter um corte ali e o pessoal ficar ligado e acompanhar o próximo episódio. Puxa, é bem polêmico, é até difícil sintetizar isso, tá? Eu tô pensando aqui como que eu posso talvez sintetizar, porque eu gosto aqui de explicar, né? Esse é meu lado de ampliar. Vamos olhar como um todo, né? Então eu fico um pouquinho nisso. Mas a verdade é que é muito mais complexo, né? Então a gente vê essas séries, vê isso, vê aquilo, e eu posso. Até as pessoas pensam, meu Deus, eu posso estar com essa situação que é uma situação rara que causa isso, Então, assim, por trás, né, de um bom diagnóstico, né, existe muito estudo, muita reflexão, muito pensamento crítico, né? E que a pessoa vê ali um recorte, né? Que é dado ali nos filmes, recorte, foi assim, um recorte, e daqui dali, né, surge um monte de ideias, né? Não sei se eu consegui responder o que você queria, mas é porque é complexo, né? Mas está ótimo, eu agradeço mais esse bate-papo, mais essa oportunidade da gente trazer informação de qualidade. E eu queria pedir para a senhora deixar um recado final. Então, na verdade, eu queria perguntar, né, para o telespectador e para quem, o que você gostaria de saber dentro desse cuidado ampliado. Então, mais do que eu
dar o recado, e eu vou talvez falar uma frase aqui, é querer saber a sua dúvida, qual que é a dor, qual que é a sua dor, né? O que que você gostaria de saber que talvez ah, mexa ainda com coisas não ditas, não faladas e que ainda dói, que você sente às vezes que dói no outro, ou em você mesmo, ou no local onde a gente vive. Porque a gente não precisa de mais diagnóstico, você tá com isso, ou com aquilo, ou com aquilo. A gente precisa de mais afeto, mais cuidado, um olhar com atenção, um olhar com carinho, porque é isso que muda. Isso que Isso faz toda a faz, diferença. isso que faz a diferença. Eu te falo, olha, eu sou médica há mais de, sei lá, 10 anos, né? Não sei nem dar conta aqui, mas o que eu vejo é que quando a gente está atento à dor, ao sofrimento, não preciso falar assim, você tá com isso, aquilo, outro, é isso que você tem, isso que você tem que tomar, que você tem que fazer. Não, olha, eu tô aqui para te escutar, para te acolher, para te ouvir, para te entender e para você também se entender. Porque qual que é a sua história? A sua história é sua. Meu Deus, a tua história é tu, o que você viveu, o que você passou, o que você tem, o que você não tem, o que você deixou de fazer, o que você tem feito, né? É só seu. E quando é seu, você poder compartilhar da sua maneira mais genuína, mais verdadeira e ser ouvido, isso já é um processo de cura. Isso também é cura. Isso também faz parte do medicamento. Ser ouvido, ser cuidado. Acho que é isso. E eu não tenho dúvida que quem está nos assistindo quer um pouco mais desse cuidado, quer um pouco mais dessa atenção multidisciplinar e que vai ficar acompanhando. Então, vai seguir a doutora Narai nas redes sociais, vai acompanhar os conteúdos que ela posta e vai também buscar cobrar do seu médico, cobrar da sua atenção à saúde um pouco mais dessa visão multidisciplinar e vai parar de ficar se consultando com o ChatGPT, com as redes sociais e ir atrás não só de um diagnóstico mais correto, mas desse afeto, desse cuidado, dessa atenção e desse carinho. Doutora Narai, muito obrigado Que e agradeço. até a próxima. Obrigada. Obrigada.